Você pode sentar. Glória a Deus. Então, comece a cantar a canção que os justos cantarão. Amém? Nós vamos conhecer pessoas que não conhecemos. Todos cantando, será um grande coral. E nunca ninguém ensaiou esse coral. Mas ele vai ser a 4 vozes, eu penso, ou muito mais do que elas. Vai ser uma coisa assim, sobrenatural. Aleluia. Bem, irmãos, antes de entrarmos em alguns fundamentos da palavra, nós iremos primeiro ministrar algo que está no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês sobre honra. Eu tenho uma certeza no meu coração que quando honramos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem como não haver uma manifestação do sobrenatural no ambiente. E nós somos carentes dessa manifestação sobrenatural nos ambientes de culto. Então eu lhes aconselho nessa manhã a estarem com os ouvidos bem abertos para não perder daquilo que Deus quer nos mostrar através da sua palavra, que será uma bênção para as nossas vidas. Nós ouvimos tanto falar de geração. E como geração é importante, porque a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus geracional. Ele vem trabalhando de geração em geração. Porém, não é suficiente uma geração motivada para mudar a história de outra geração. É necessário que haja motivação, sim. Mas, muito mais do que motivação, é vivenciar os princípios de honra da palavra. Porque isso é que vai mudar gerações inteiras. Uma geração com expectativa e bem alicerçada nos princípios bíblicos, ela moverá Deus nos ambientes onde a palavra for ministrada. O que nós temos da palavra em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É honrando a palavra, aquilo que a palavra nos ensina, que nós vamos ver o poder dessa palavra e o que ela tem sustentado. Olha, se a palavra de Deus sustenta todo esse universo, para me sustentar é a coisa mais simples do mundo. Agora, eu percebo que a religião, ela nos roubou algumas coisas, e entre elas, a forma como nós nos apresentamos diante de Deus e a forma como nós apresentamos as nossas ofertas no templo. Se você estudar sua Bíblia e ver desde os primórdios até os tempos de Jesus Cristo e as coisas que Paulo ensinava, você vai perceber que as ofertas eram primeiro preparadas, elas eram separadas, elas eram consagradas e depois apresentadas. Ninguém se apresentava diante de Deus de qualquer forma, ou trazia alguma coisa de qualquer jeito. E hoje, no tempo moderno, nós temos perdido esse senso de honra no poder da entrega. Há um poder na entrega. Um coração quebrantado e contrito, se debruçando diante de Deus para se entregar ou fazer alguma entrega, faz toda a diferença. Uma outra área que nós temos sido roubados é a área do servir ao corpo de Cristo, de servir na igreja local. Servir pode ser algo incrível no começo que você começa a servir, mas se você esquecer o porquê do que você faz, o seu serviço pode se tornar algo automático. Infelizmente,
quando se torna algo automático, nós sabotamos a nós mesmos com relação à adoração que nós temos no servir a Deus. Então, se hoje nós estamos aqui apenas porque é domingo, ou você que serve porque você está na escala, então você veio, você pode estar fazendo esse serviço automaticamente. Porque nós precisamos entender que, geralmente, aquilo que se torna automático sabota o sobrenatural e o espiritual. Então, nós precisamos ter a consciência de que o que nós estamos fazendo para Deus, independente de qualquer coisa, inclusive dos homens. E não poderia e nem deveria haver peso no serviço, quando nós tivéssemos essa consciência. E será que as coisas que nós estamos fazendo, fazemos apenas porque somos cristãos, nos convertemos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador? Por que será que nós nos reunimos, por exemplo, numa manhã dessa fria, que muitas pessoas não vêm por causa do frio, né? A gente sabe disso. E eu gosto do frio, graças a Deus. E eu espero que o arrebatamento seja num dia de frio. Porque a gente vai ver quem é crente mesmo. Alguns vão dizer, Senhor, não, hoje não, porque está muito frio. É só uma brincadeira. Mas eu acredito que nós estamos aqui para aquele encontro com aquele que mudou a nossa história, mudou as formas de vermos a vida. O Salmo de número 103, ele fala da misericórdia de Deus, e ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então é para esse Deus que nós estamos aqui nos encontrando. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se não for assim, se for apenas para cumprir um rito religioso, nós precisamos repensar a nossa vida espiritual. Bem, se nós olharmos para a história também, porque nós nos baseamos na história, vamos ver que os nossos antepassados, homens e mulheres, eles andavam quilômetros e quilômetros debaixo do sol, de chuva, de frio, de vento, apenas para se encontrarem com Jesus nos desertos e ouvi-lo ministrar o céu para o coração deles. Eu te pergunto, qual é o atrativo que tem você ir no domingo para uma igreja que fica a 30 quilômetros dentro do mato? Lá não tem nada, só tem a igreja. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das igrejas nos Estados Unidos são assim. Os pastores compram um terreno lá no meio do nada, e eles constroem uma igreja, e as pessoas vão. A igreja que nós visitamos quando vamos aos Estados Unidos nos meses de janeiro, para uma conferência, ela fica no meio do nada. É a montanha da águia, Eagle Mount. É uma montanha mesmo. Deserto. Mas ela está cheia no domingo. E as pessoas estão lá para louvar a Deus. E às vezes nós estamos a 6 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros da igreja e dizemos, é muito longe. Então eu pergunto, irmãos, nós temos que repensar esse modo de vida que nós temos ou não? Sim, temos que repensar. Eu tenho dito às pessoas, não busque uma igreja perto de sua casa, busque uma igreja perto de sua Bíblia. Eu estou fazendo um estudo sobre igrejas grandes e pequenas. E daqui a pouco eu falo para vocês sem querer fazer nenhum julgamento. Tem que haver expectativa quando você vem para um culto como esse. A sua expectativa tem uma influência muito grande
Porque Deus vai olhar seu coração, vai ver seu coração quebrantado, contrito, com uma expectativa de que alguma coisa aconteça. Não, pastor, eu tenho uma expectativa, eu preciso de um carro, a minha expectativa é que Deus me dê um carro, que Deus me dê uma casa, eu preciso de dinheiro. Não, tudo isso é lícito. Mas a expectativa não deve estar em cima disso. Já foi me oferecido 2 Porsche e eu não fiquei com nenhum deles, porque não era o tempo. Já me deram uma Mercedes, eu não fiquei com ela porque não era o tempo. Isso são coisas que Deus pode te dar a qualquer momento, usando pessoas. Uma pessoa de coração generosa, de repente ela olha para você e ela quer te abençoar e ela faz. Eu não vejo nada de sobrenatural nisso. Simplesmente eu abro meu coração e digo, vou te abençoar. Mas existem coisas que nós precisaríamos estar realizando e a igreja também realizando, como expectativa. Veja a mulher do fluxo de sangue. Ela jamais ia pedir qualquer coisa natural para Jesus Cristo. Porque a maior deficiência que ela tinha era uma enfermidade. E ela queria ficar livre dessa enfermidade. Então a Bíblia diz que ela sangrava, mas ela gerou dentro dela uma expectativa tão grande no seu coração, que ela criou algo nos seus lábios. Ela dizia, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Era uma expectativa de uma cura. E ela foi sob essa expectativa. A expectativa dela foi tão grande que ela não lembrou que ela era imunda e que ela não podia estar no meio das pessoas, e ela não ia gritar imunda, imunda para as pessoas saírem, para ela ficar sozinha com Jesus. Eu acho que ela nem lembrou disso, porque a expectativa dela era de que algo estava para acontecer, uma cura. Era a expectativa. Essa mulher simplesmente ela foi ao encontro que ela mesma marcou com ela mesma. Ninguém marcou o encontro, é domingo o culto, não. Ela disse, eu vou. Ela marcou o encontro. Ela marcou o momento, ela marcou a hora. Como deveria acontecer? Lá estava ela. Não era uma fé fingida. Não. Era uma fé genuína. De alguém que não era nem nascido de novo. Então, veja bem, Atos capítulo 2, versículo 17 a 20. E acontecerá, disse o profeta Joel pela boca do apóstolo Pedro, e acontecerá nos últimos dias, diz toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga, meus filhos são profetas. Agora, será que eles estão profetizando? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Isso aqui não é sonho de caduquice não, irmãos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa é a nossa parte na palavra profética. Essa é a parte que nos cabe. Mas se essa parte não estiver sendo feita, se nós não estivermos nos treinando nisso, Deus vai cumprir a dele e já está cumprindo. A segunda parte desse texto é bem interessante. Mas antes disso, eu vou ler o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Ele disse, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é que Paulo está dizendo com isso? Timóteo, você recebeu palavras proféticas, você recebeu imposição de mão, você recebeu profecias. Então, combata o bom combate através dessas palavras e profecias que você recebeu.
Quando você fizer isso, Deus vai fazer a parte dele, a manifestação virá em seguida. Esse é o conselho de Paulo. Mas infelizmente nós temos visto a profecia se cumprindo do fim para o começo. Se não, olhe comigo, continuando o texto que eu estava lendo do profeta Joel. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eu sei que você é um bom assistente do Telegram e da internet, porque todo mundo é. Essa semana, em um certo lugar, o sol amanheceu cor de sangue. Em outro lugar, 7 sols, aliás. Está na palavra também isso. Então isso me diz que Deus está cumprindo a parte dele na profecia. Agora, o que nós temos que usufruir, deveríamos já estar usufruindo pela parte da profecia que nos cabe, que nós não estamos fazendo. Pastor, isso não é mensagem, pastor. Eu quero aquela chave para destravar. Cadê aquela chave, pastor, que destrava? Você quer uma chave melhor do que essa? Para destravar a vida? Então é possível que nós não estejamos cumprindo a nossa parte dos comandos do céu, mas Deus irá cumprir a parte dele, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. É o que está escrito. Por que será que isso está acontecendo? Vamos lá. Um certo dia, caminhando do outro lado do Jordão, 2 profetas. Um profeta já experimentado e um profeta começando. Você já deve estar sabendo, porque você é um apologista de muitos anos. Elias e Eliseu. Eles estão caminhando do outro lado do Jordão. E de repente Elias olha para Eliseu e diz: você está sabendo que eu estou perto de ser tomado de ti? Pede-me o que você quiser. Irmãos, veja essa condicional. Peça-me o que você quiser. Se você me ver, quando eu for tomado, você receberá a porção dobrada. Veja que Elias não disse: olha, pelos teus anos de lealdade, até porque não tinham muitos, pelos teus anos de serviço e trabalho, pela tua fidelidade ao serviço. Não. Eles estavam caminhando. A premissa que ele colocou foi essa: se você me vê, ou seja, você tem que estar atento. Se você me vê. Agora veja o cenário em que Elias foi tomado, segundo a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Estavam os 2 andando e falando, e de repente, diga de repente. Pastor Bruno, até hoje eu não entendi porque de repente é separado. Porque podia ser junto, não é? De repente. De repente. Por que não é junto? Tem uma explicação no português, né? Nós não vamos entrar nela. Mas é tão bonito, de repente. É de repente. Mas foi de repente. Diga de repente. Agora eu pergunto, se tiver um de repente aí bem pertinho de você para acontecer, mas alguém estiver dizendo assim: mas se você ver, qual é a posição que você vai tomar? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se de repente passasse aqui carruagens e cavalos de fogo pelo templo, vocês ou 90% das pessoas que estão aqui se concentrariam em mim, ou vocês se concentrariam nos carros de fogo e nos cavalos?
Aquilo passa no meio dos dois, Elias cai para um lado, Eliseu cai para um lado, lá se vai Elias, e o vento era um redemoinho. Eu não sei como é que alguém vê alguém subindo no redemoinho, porque lá nos Estados Unidos, quando dá aqueles negócios assim, você não vê o que é que está dentro, né? Pessoas querem ver aquilo, eles vão de carro filmar o olho do negócio, né? Mas Elias subiu no redemoinho. E eu pergunto, será que Eliseu viu Elias subindo? A proposta foi, se você ver. A coisa mais fácil, irmão, que nós podemos interpretar nesse texto, é Eliseu não ter visto quando Elias foi tomado pelo redemoinho. Era o cenário. Agora, sabe por que Eliseu viu Elias subindo? Porque ele não se distraiu com os cavalos e os carros de fogo. E eu posso te dizer, irmão, sem te julgar, dizendo para mim mesmo, que é um dos maiores males que nós temos vivido nos dias de hoje, chama-se distração. Porque os outdoors são muito bonitos, as mensagens são muito bonitas, é chave de todo tamanho, e você corre para um lado e você corre para outro, e um dia você está de um lado, outro dia você está do outro. E a gente quer o programa dali, o programa daqui, mas a gente não quer o programa do céu, que é sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Esse é o programa do céu. E há uma distração. Você já viu como é no Telegram? Você passa horas e horas. Zero de leitura. Até ora. Mas oração sem palavra. Distração. Não, mas pastor, eu preciso saber das últimas novidades, eu preciso saber como é que está o mercado, eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Um único favor de Deus, num de repente na tua vida, resolve tudo. Um único favor. Simplesmente um. É por isso, irmãos, que ministério não é para todo mundo. Usufruir de um futuro próspero não é para todo mundo. Vida com Deus plena não é para todo mundo. Por conta de quê? Das distrações. Nós nos distraímos na nossa mente, muitas vezes, vendo coisas que não existem, ou vendo coisas que existem, mas trazendo uma crítica pela insatisfação do nosso coração. Quando o nosso alvo deveria ser simplesmente olhar para a palavra, porque a palavra já nos diz tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos numa vida sóbria. Eu vou descer aqui, eu esqueci até o microfone, mas eu vou ligar agora porque eu vou descer. Alô, tudo bem? Depois eu volto para esse aqui. Esse microfone aqui é muito bom, sabe? Mas ele não é melhor do que a operação do Espírito Santo. Eu posso me aproximar de vocês dois, por favor? Eu vou afastar essa cadeira aqui e vou afastar essa cadeira aqui. Eu quero orar pela sua mente. Pela sua mente. Obrigado, Senhor, pela mente do teu Espírito, Senhor, sendo a mente do teu Filho, para que ele possa ouvir as direções, as instruções e as correções de rotas, que a sua mente seja saudável, Senhor. Que os pensamentos negativos sejam todos destruídos e que apenas pensamentos que você tem a respeito dele, que são pensamentos de paz e não de mal,
para dar o fim que você deseja a Ele. Obrigado por uma mente abençoada, envolvida, Senhor, com os teus propósitos. No nome de Jesus. Rapaz, eu fico preocupado quando Deus para o culto para atender uma pessoa. Só pode ter uma coisa grande envolvida nisso. Só pode ter algo grande. Tu viu que Deus parou ali para eu vir para cá? Sinta-se privilegiado com isso. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora vamos arrumar as cadeiras, senão o irmão Edmar vai ficar chateado comigo. Que ele é quem arruma as cadeiras, não é? Oh, glória. Pastor, por favor, termine logo essa mensagem. Calma, eu vou terminar. Muito bem. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Então, muitas distrações no tempo presente levam a nossa mente para lugares que nós nunca deveríamos ir. O saudosismo, por exemplo, ficar pensando a vida inteira no passado ou no futuro, sem viver o presente. É uma distração. Mas, pastor, a gente olha para esse mundo e vê essas injustiças, como não pensar nisso, como não querer fazer alguma coisa? Deixa eu te mostrar o que é que a palavra de Deus diz. Assim como nós, as gerações passadas também, eles desejavam justiça. Os antigos pensavam exatamente como nós pensamos hoje. Mas Abacuque teve uma conversa com o Senhor e disse: Senhor, por favor me diga, o que tu estás fazendo? Até quando o Senhor vai permitir que a violência, a injustiça e toda a maldade que nós temos vivido prevaleça? Quando é que o Senhor vai trazer salvação completa? Então o Senhor respondeu a Abacuque: no tempo de vocês, eu estou realizando obra tal que vocês não acreditariam se eu dissesse. No mundo espiritual essa obra está acontecendo, vocês não estão vendo por causa da vida natural que estão vivendo. Mas eu realizo obra tal que vocês não acreditariam se lhes fosse contado. Mas, Abacuque, a justiça se cumprirá no seu determinado tempo, e mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente o castigo virá, não tardará. Agora, o meu justo viverá da sua fé. O meu justo viverá da sua fé. Irmãos, Deus não deixou o trono. Ele não virou o rosto. Deus continua no trono. E aqueles que são tementes a Deus devem depositar nele a sua confiança cada dia mais. Irmão, eu vim para essa cidade. Eu amo essa cidade, São Paulo, mas eu não coloco minha confiança na cidade de São Paulo. Eu amo o Brasil porque nasci no Brasil, mas eu não coloco minha confiança no Brasil. Eu amo as nações, tenho uma no coração, mas eu não amo as nações muito mais do que amo a Deus. Eu não confio nas nações como confio em Deus. O dinheiro, irmãos, é uma bênção. Ele nos ajuda a pagar todas as nossas contas, a termos uma vida melhor. Mas a minha confiança não está no dinheiro, porque o dinheiro pode faltar a qualquer momento. Eu coloco a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. E eu digo a você, você deve colocar a sua confiança nele também, porque se as coisas desmoronarem, se você for decepcionado, mesmo assim, Deus continua no trono e Ele é o Senhor. Então nós precisamos dele, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Foi ele que disse, escute isso, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos dele, assim como precisamos uns dos outros. Você quer um exemplo disso para nós começarmos a terminar?
Abraão recebeu uma promessa, seria pai de nações. Deus poderia fazer Abraão dormir e acordar com a casa cheia de menino e menina, e daí para frente as coisas começaram. Deus não trabalha assim, porque Deus não quebra princípios. A promessa, escute bem, a promessa de Abraão só se cumpriu porque Sara tinha um ventre e ela deu esse ventre a Abraão. Senão a promessa não se cumpriria. Abraão, depois de ouvir os comandos de Deus, porque Deus disse a Abraão, não disse a Sara, disse a Abraão. Abraão disse: Sara, arruma as malas. E ela disse: para onde vamos? Para Paris? Abraão, para onde nós estamos indo? Não, porque mulher sim, você sabe disso. Se você tem uma esposa, você sabe. Nós vamos fazer isso, como vai ser esse negócio? Mas veja bem, me diga aí. E ela começa a... Isso acontece. Você precisa ter muita consciência, confiança e fé naquela pessoa que recebeu um comando de Deus para ele dizer vamos, e você dizer vamos. Geralmente conjecturações existem, há controvérsias. Nós sabemos disso. Até porque as mulheres olham o pedigree passado. Você errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso, e agora me diz aí. Sim ou não? Então Abraão, ora não. Abraão, para onde nós estamos indo? Agora escuta, não sei não. Como assim? E como vai ser a nossa vida? E como vai ser isso, como vai ser isso, como vai ser isso? Eu fico pensando que Sara teve muito mais fé que Abraão. Porque para ir para um lugar que ela não sabia onde era um negócio sério. Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas sem o ventre de Sara. Por mais que tenhamos desencontros, a obra não será completa sem a minha esposa. E você sem a sua. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha. E você conhece a minha? Entendeu? Diga: Deus é bom. Então Sara é aquela que vai doar o ventre para que a promessa de Abraão dada a ele se cumpra. Então nós precisamos de Jesus Cristo e precisamos de alguém junto conosco. Diga: Deus é bom. Então não basta dizer: bem, eu tenho a promessa, eu tenho fé, eu não preciso de ninguém. Não, não vai funcionar assim não. Agora eu te digo, a igreja, ela é o ventre de Deus. A igreja é o ventre de Deus para que as promessas se cumpram. Então não fique fora da igreja. Não fique rodeando. E tem mais. Deus vai colocar pessoas em associação com você para te ajudarem a fazer as coisas acontecerem. Ah, pastor, mas veja bem, pastor, essa pessoa, eu não quero. Essa também não. Não somos nós que escolhemos, irmãos. É Deus. Mas pastor, essa pessoa, ela tem sido uma lixa para mim. Claro, porque você precisava ser lixado. A superfície estava caspenta, tinha que ser uma lixa. Agora, não se engane que quem está te lixando, está se lixando. Daqui a pouco os dois estão tranquilos. A lixa e quem foi lixado. Mas o fato é que vão crescer os dois. Isso é que é importante. Então Abraão tinha uma promessa, mas dependia de quem? Do ventre de Sara. A igreja é esse ventre que faz com que as coisas possam acontecer na nossa vida. Então, é bom obedecer os comandos que Deus tem dado. Dentro dos propósitos de Deus, e Deus não faz nada sozinho, não obstante a soberania que Ele tem,
Deus tem um projeto para Nínive e ele levanta quem? Jonas. Levanta Jonas. E o livro de Jonas é um livro que nos mostra a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus em tudo. E de repente está lá, o livro de Jonas nos mostrando que Deus deu ordem aos ventos e os ventos obedeceram. Deus deu ordem à tempestade, a tempestade obedeceu. Deus falou com os peixes obedeceram. Deus manda a aboboreira crescer e ela obedece. Deus manda o verme e o verme obedece. O único que não obedeceu foi o crente Jonas. O único que não obedeceu. Vamos parar um pouco aqui para nós agora, sem nos condenarmos. Já pensou se nós estivermos nessa condição de que os únicos que não têm obedecido aos comandos de Deus somos nós, os crentes nascidos de novo, que oramos em línguas e falamos em mistérios e profetizamos? Quando Jonas, irmãos, decidiu entrar na rota de fuga e desobediência, a Bíblia nos mostra que ali ele dá início a um ciclo de descida. Escute bem isso. Sua vida começou a descer. Primeiro ele desce para Jope. A Bíblia diz, desceu Jonas para Jope. Depois ele desce para dentro de um navio, está escrito aqui. Dentro do navio ele desce para os porões do navio, só descendo. Depois de descer para o porão do navio, ele desceu para a profundeza dos mares. E depois de ter descido à profundeza dos mares, ele desceu para o ventre do grande peixe. Só foi descendo, descendo, descendo e descendo. Isso é a desobediência. É o ciclo de descidas, simplesmente descendo. Quando decidir desobedecer a Deus, sabe que vai começar um ciclo de descidas, simplesmente. E ninguém pode ser culpado, não, mas é o pastor que não prega bem. É fulano que não me visita. Não, é as pessoas que não estão me auxiliando. Não, nada disso. Somos nós mesmos. O ciclo de descida, ele está acontecendo na vida de muitas pessoas. Faz tempo que você desce. Você não percebe porque essa descida não é como uma queda. Não, ela é lenta. Você vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de se consagrar, vai deixando de ofertar, vai deixando de santificar-se e vai deixando. As distrações entram e você só caindo. E não dá para prosperar no ciclo de descida. Não dá para avançar no ciclo de quebra de princípios. A Bíblia fala de vários personagens que tiveram ciclos de descida. Por exemplo, Adão desceu, perdeu o jardim. Saul desceu, perdeu o trono. Sansão desobedeceu e perdeu a percepção espiritual. Perdendo a percepção espiritual, ele perdeu o segredo da força. Quando perdeu o segredo da força, perdeu o cabelo, perdeu a visão, perdeu a força, perdeu a moralidade, porque a vida de desobediência nos fará perder, perder e perder. E como quem planta colhe, você pediu perdão, Deus vai lhe perdoar. Mas vai ter um ciclo do que você plantou, não tem jeito. E essa é a pior coisa. Porque você se sente perdoado, está tudo muito bem, mas quem planta, colhe. Então nós temos que ter cuidado com a desobediência. Porém, uma vida de obediência, sabe o que ela faz? Ela nos faz subir, subir, subir. Como está escrito, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que chave bonita eu dei para você. O justo é como a luz da aurora. Não, ninguém pegou porque não tem prosperidade dentro dela.
Mas, pastor, veja bem, eu tenho experiência com Deus e um ciclo de renúncia é um ciclo que deixa muitas cicatrizes. É verdade. É verdade. Mas eu quero te dizer que para Deus, as cicatrizes são mais valiosas do que um diploma. Não sei se você sabe disso. O diploma fala do que você conquistou. A cicatriz fala do que você vivenciou e venceu. É diferente. A cicatriz nunca vai falar de onde você está. Ela diz de onde você veio e para onde você está indo. Isso é a cicatriz. A cicatriz revela para mim e para os outros que quem fez a cicatriz em mim não é maior do que aquele que curou minha cicatriz. Olha que coisa bonita. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantas pessoas aqui são formados, têm formatura, formaram em alguma coisa? Só levanta a mão. Muito bem. Por favor, me empreste aí o seu diploma para que eu veja. Ah, pastor, eu não trago diploma para o culto, é verdade. Mas se você tem cicatriz, ela está aqui com você. Se você tem cicatriz, ela está aqui. O teu diploma está na parede. E nem sempre o diploma é a coisa mais importante. Por quê? Porque ele é muito teórico. A cicatriz fala de uma experiência vivida, que teve dores, mas você venceu. Então, deixa eu narrar aqui uma novela para vocês. Não é mexicana, não. Então, Jesus ressuscita. Ele diz, Maria. Ele diz, mestre. Ele disse, Maria, veja meu diploma de ressurreição. Não. És tu, Senhor? É. Veja minhas cicatrizes. Foi o que Jesus mostrou. Diga, Deus é bom. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo os diplomas que eu adquiri nas escolas por onde passei. Não, ele disse, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Você não convence ninguém com seu diploma. Sou médico. E daí? Um médico bom, sim, e daí? Agora, se você disser, isso aqui foi uma coisa que me fizeram, mas sarou, está aqui. Alguém perguntou um certo dia, que feridas são essas que trazes? Ele disse, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Cicatrizes. Eu tenho um bocado delas. Não poucas. Eu tenho muitas. Não tenho nenhum diploma. Mas tenho muitas cicatrizes. A diferença é que eu estou aqui, conversando e pregando para vocês. Quais são as marcas que você tem levado na sua vida? É certo que nem sempre nós acertamos. É certo que algumas vezes nós provocamos as feridas em nós mesmos. Eu me lembro de um dia em que eu caí por terra. Eu ainda não era crente. Minha mãe pregava o evangelho para mim, mas eu ainda estava meio rígido. Ouvia, mas meio rígido ainda. Muito bonito seu sapato, irmão. E eu fumava Hollywood com filtro, sem ter nenhuma condição, mas era exigente. E um certo dia eu estava sem cigarro.
E eu estava andando na rua, chateado com a vida. Eu disse assim: Satanás, se você existe, eu quero dinheiro aqui no meu pé agora. Irmão, soprou um vento assim, o dinheiro chegou. Eu caí. Sim, eu fiquei assim como vocês, calado. Disse: meu Deus, olha, foi a primeira coisa que eu disse: meu Deus, o diabo existe mesmo. Sabe que essa mesma fé negativa que eu usei naquele tempo é a fé positiva que eu posso usar hoje? Mesma coisa. E Rafaela essa semana me mandou um vídeo muito interessante de umas irmãs que eu convivi com elas, mulheres de oração. Uma delas é a irmã Anunciada, que oramos muitas vezes juntos. Ela está com 85 anos, muitas vezes orando. E eu me lembro do testemunho, né, da irmã Anunciada, que um certo dia ela estava em casa sem nada, somente as cicatrizes da vida. E uma irmã gritou da casa vizinha, porque era tudo taipa, dava para ouvir. É como o drywall hoje, né? Você fala numa sala e escuta na outra. Irmã Anunciada, fecha a porta. Está vindo aí um vento de folhas para sua casa. Um vento forte. Aí ela correu na porta para fechar a porta. Quando ela chegou na porta, era um vento de folhas verdes. Folhas verdes. Eu não tenho nenhum aqui. Quem tem uma folha verde aí? Alguém tem uma folha verde? As minhas já estão maduras. Mas eu queria uma folha verde. Não é para mim não, é só para eu fazer um exemplo. Tem uma folha verde? Quem tem? Mas irmão, ninguém tem uma nota de 100 reais aqui. Pelo amor de Deus. Olha aí as folhas verdes. Ela disse: pastor, essas folhas entravam na minha casa assim como uma coisa, como eu nunca vi. Folhas verdes, adentrando, e eu fui juntando. Comprei geladeira, aí comprou tudo que ela precisava, inclusive a comida. Aquilo era fruto de uma oração que ela estava fazendo em casa, era fruto de uma oração que nós tínhamos feito na congregação. Senhor, nós temos visto milagres, prodígios e maravilhas, mas a nossa panela está vazia. Então nós precisamos de algo que venha da forma sobrenatural que só você pode fazer. E ela foi para casa, e eu também fui para a minha. E de repente aconteceu aquele milagre do vídeo que você me mandou. Folhas verdes, um vento, uma ventania de folhas verdes. E eu quero terminar com isso. Fique de pé para a gente terminar. Eu estou dizendo a você que nós precisamos da presença do Espírito Santo para sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Mas eu sei também que nós podemos ter a presença do Espírito Santo para o suprimento daquilo que nós precisamos. E talvez alguns de nós aqui estejam precisando de cura, de intervenções sobrenaturais do Espírito, porque essa foi sobrenatural. Porque uma coisa é alguém abrir a carteira e te dar alguma coisa, uma oferta. Outra coisa é alguém anunciar de lado que está vindo uma ventania de folhas verdes. E aí quando você vai fechar a porta, você não consegue fechar a porta, pela multidão de folhas verdes que estavam entrando na tua casa. E talvez entre nós, eu estou precisando de uma ventania dessa, de folhas verdes. Então eu quero que você levante suas mãos agora e você gere uma expectativa dentro do seu coração pelas intervenções sobrenaturais do Espírito. Porque agora eu te digo, isso foi uma intervenção dos céus. Aquele peixe com a moeda na boca foi uma intervenção do céu.
Então, intervenções dos céus para coisas que nós necessitamos naturalmente podem acontecer. Então, gere agora uma expectativa no seu coração por um vento de folhas verdes adentrando sua vida.